Oiê, vamos falar de Sugar Daddy? Oiê, vamos falar de namorar na Bélgica? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para você poder conseguir encontrar o seu crush, ou até mesmo você ter um relacionamento aqui na Bélgica, eu vou falar sobre algumas coisas para você poder saber sobre como que é o cenário de você namorar, ficar aqui na Bélgica. E algumas diferenças, inclusive, culturais, para você poder ficar um pouco mais de boa aqui. Eu acho que tem algumas coisas que você precisa quebrar para você poder conseguir ter um relacionamento aqui na Bélgica. A primeira delas é a visão da barreira linguística. Assim como a gente já falou aqui nesse vídeo, aqui nesse canal, eu já falei que existem 3 línguas oficiais, ainda inclusive também a existência do inglês. O que pode acontecer é o seguinte: na região de Flanders, que é a região norte que temos aqui da Bélgica, é muito comum que as pessoas tenham já o costume de saber inglês. Então você tem já tanto a possibilidade de falar em holandês quanto em inglês, mas também existe o problema de que na região sul não é tão comum se falar inglês. Então você vai ter que ir pelo lado do francês. Então se você já quebrou essa barreira linguística, que é você conseguir falar a língua, você tem um outro problema, que é a reserva que eles têm. Então eles são muito reservados, eles não falam muito. Então pode ser que você ainda precise conversar muito tempo com uma pessoa até você ter um primeiro encontro. Aqui, inclusive, eu estou falando para você sobre como na Bélgica com os belgas. Lembre-se também que o país tem muitos imigrantes, então pode ser que você encontre um imigrante aqui e o costume seja diferente. Então aqui eu estou falando especificamente dos belgas na Bélgica. Apesar desse ter esse ponto negativo do que eu estava falando para você a respeito de como que a gente tem esse problema da barreira linguística e da barreira de se conversar, isso vai tanto dos homens quanto das mulheres. Mas existem também de pessoas falando que existem alguns costumes dos belgas que são muito interessantes, como por exemplo, os belgas são muito reconhecidos por serem pessoas que são altamente educadas no sentido de serem polidas e também de estudarem bastante, mas também de trabalharem bastante. Então são pessoas que não provavelmente vão deixar de ter um trabalho ou deixar de trabalhar. Inclusive, são pessoas que são calmas por natureza e também que elas se abrem e são muito fiéis ao relacionamento. Então pode ser que toda essa espera que você teve, todo esse esforço linguístico e também de assunto possa compensar para você. Eu falo de um lugar meio suspeito porque a minha noiva é brasileira. Então aqui eu tô falando do que eu já conheço de outras pessoas e também de relatos de pessoas que são casadas com belgas. Para você poder encontrar um belga, existem 2 possibilidades. A primeira delas é o que a gente tem com o que a gente fala já dos aplicativos, que isso não é nenhum segredo para nenhuma pessoa que existe agora no século 21. Então se você está baixando algum aplicativo e você quer encontrar uma pessoa, você vai encontrar com muita facilidade. O que acontece é que aqui a Bélgica é um país meio pequeno. Então se você coloca a sua distância de 10 quilômetros, pode ser que a pessoa esteja em outra cidade. Então isso não é incomum. Já que no Brasil a gente tem que 10 quilômetros você ainda está no mesmo bairro, pode ser que isso assuste você. Então não é incomum que você encontre pessoas de outra cidade, mas também vai ter um outro ponto que é, os belgas são muito reservados e eles são muito bairristas. Então pode ser que você, para poder conhecer novos belgas, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ir ou num café ou num bar. Você pode até mesmo ver com outras pessoas que já têm relacionamento, que é praticamente assim que se conhecem. Ou é por aplicativo ou porque já tem o mesmo círculo social ou lugares que eles já se convivem. Lembre-se também que os belgas, eles não são pessoas que eles dão muita iniciativa. Então a gente que é brasileiro, que já vai de uma vez, que a gente tem a cultura do carnaval, os belgas eles vão bem devagar, quase que parando. Então se você tá vendo que o belga tá demorando demais para poder te chamar, para poder ir tomar um café ou para poder fazer alguma coisa, é porque é natural. Então às vezes fica até meio confuso para você poder identificar se eles querem sair com você ou eles só estão criando uma amizade. Então eles tendem a ser um pouquinho mais lentos, então pode ser que você precise respeitar esse direito deles serem mais lentos ou se não procurar uma outra nacionalidade. Como não é de se esperar também do país que tem a capital da União, que a gente tem da União Europeia, temos que é muito comum você ter várias opções de onde você pode sair. Lógico que você pode ter tanto um restaurante, quanto um bar, quanto um café, mas você vai ter muitas coisas para você poder conseguir fazer com que você tenha um primeiro encontro. Pode ser um parque, pode ser um museu, uma exposição. Então aqui não vai faltar opções do que você pode fazer. Então é sempre interessante que se você tiver alguma opção para você já poder dizer para a pessoa de onde você quer ir, talvez facilite as opções. Tem uma outra coisa também que é, naturalmente, os belgas gostam muito de tomar café e inclusive de tomar cerveja. Então, caso você não tome nenhum dos dois, pode ser meio difícil de você querer ter um primeiro encontro com a pessoa. Porque aqui é praticamente cultural ir-se ao café para tomar um café e conversar com as pessoas, ou se não, tomar cerveja com a pessoa. Então, se você não faz nenhuma das 2 atividades,
pode ser que talvez você tenha que criar um costume de algumas dos dois. Eu vou falar de algumas coisas que costumam acontecer, que são positivas num primeiro encontro ou encontros que você tenha com os belgas. É particularmente comum esses 3 tipos de pontos que eu vou falar. O primeiro, a pontualidade. É algo natural do belga dele se planejar. Então, pode ser que você tenha um certo problema de você querer fazer alguma coisa de última hora, mas os belgas, eles têm esse ponto de organização e pontualidade. Então, para você, se você já vai fazer uma saída com o belga e você falou que você vai estar às 7 horas no local, às 7 horas ele já vai estar no local esperando você para você poder aparecer. Inclusive, se for para ele poder conseguir pegar você com o carro para poder te dar uma carona, pode ser também que ele já espera que você esteja preparada pelo menos uns 10 minutos antes, porque eles já querem pegar você na porta. Inclusive, também até mesmo para você poder ter essa pontualidade de organização. Então os belgas, eles são renomados por serem extremamente organizados e até uma coisa meio paranoica. Então se você já fez um encontro com ele e você marcou um segundo encontro, é muito improvável que as pessoas vão desmarcar de última hora ou que eles não vão ter tempo na sua agenda. Eles são muito organizados e muito pontuais. Uma outra coisa são os bons modos. É muito comum que os belgas, eles não tenham a tendência de ficar usando palito de dente, ou falar muito alto, ou que ele não levanta para poder conseguir te dar oi. Então eles são muito educados. Agora eu vou falar de alguns costumes que podem ser vistos como negativos. Então eu falei de 3 positivos, agora 3 que podem ser vistos como negativos. O primeiro deles é que a gente poderia falar é que eles não são muito de ficar esperando, de ficar enrolando. No Brasil existe uma certa cultura que a gente não sabe se a gente tá ficando, se a gente tá ficando sério, se a gente tá começando a namorar, se tá namorando aberto. É uma coisa meio estranha. Os belgas já são um pouco mais diretos, então eles já falam, a gente tá namorando, a gente não tá namorando, eu pretendo ter um relacionamento com você, eu não pretendo ter um relacionamento com você. Então essa honestidade pode sair meio como que seco demais pra você. Então, fique prestando atenção sobre isso, porque às vezes essa forma de eles serem muito honestos, é porque é um valor cultural muito forte deles, pode ser algo que para você soe muito como arrogante da parte deles. Uma outra coisa também é a parte do que a gente tem de a gente conseguir fazer com que tenha-se a ideia de conversas gerais. Então, assim como eu falei para vocês, eles são meio reservados, então eles não têm muito essa coisa de falar de assuntos pessoais com muita frequência. Então, por exemplo, você pode talvez não esperar muitos beijos diretamente na bochecha, ou que a pessoa ela fique flertando com você, passe a mão em você, porque os belgas realmente eles são um pouquinho mais distantes. Então, você pode talvez não esperar muito de contato nos primeiros encontros, porque não é muito costumeiro deles, e inclusive os tópicos de conversa são meio difíceis. Por quê? Porque os belgas não falam de coisas pessoais. Mas assim como você já percebeu, eu falei pra você que geralmente restaurante ou café ou cerveja são assuntos que são comuns entre eles, porque você vai talvez num restaurante. Então, talvez para eles conhecerem muito de comida, você pode perguntar sobre comida, por exemplo, lugares favoritos de comer, ou até mesmo que eles gostam de prato. Então, a comida é um assunto que você pode ter geral para você poder conversar com a pessoa. Mas não espere muito sobre assuntos pessoais, porque não é muito comum daqui. Outra coisa negativa por parte do que a gente poderia ter, mesmo até de a gente falar da parte das mulheres, é que no que a gente tem do quesito que a gente fala da parte da cultura belga, é que as mulheres são vistas como pessoas que são independentes. Então aqui na Bélgica é muito comum que as mulheres também trabalhem e tenham independência financeira, então não é um tabu aqui se dividir a conta com as mulheres. Então pode ser que talvez apareça um belga que ele vai querer dividir a conta com você, mas que você ficou esperando que ele pagasse a conta. Então pode ser que para ele você tenha que explicar, tipo, eu não tenho muito dinheiro, ou se não, que você estava esperando que ele fosse pagar. É meio difícil talvez você ter essa conversa, mas pode acontecer. Uma outra coisa também é, caso você esteja esperando uma coisa um pouco mais espalhafatosa, de você receber flores ou você receber um carro que está fazendo de som, não é comum na Bélgica. Aqui na Bélgica é mais comum, ou se não um chocolatezinho ou algum presente um pouco menor, porque na Bélgica não é muito comum se chamar a atenção de público. Então, pode ser que esse fato de você ter uma pessoa que ela é mais calma, fala mais baixo, que ela não é espalhafatosa, pode ser uma coisa que não te atraia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui fica algumas coisas do cenário geral de como que você pode ter alguns encontros aqui na Bélgica, e inclusive das partes dos pontos positivos e dos pontos negativos. Inclusive, você quer saber de mais alguma outra coisa sobre o que a gente tem da parte de namoro, ou até mesmo de casamento ou divórcio aqui na Bélgica? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E caso você queira saber de mais informações que eu tenho, tanto dessa parte de namoro que nem eu falei, tem essa playlist que eu faço justamente explicações sobre cenário de namoro e matrimônio, de divórcio,
menores que tem aqui na Bélgica. Ou se não, você está querendo saber de mais informações a respeito desse choque cultural para se acostumar melhor aqui na Bélgica. Tem também essa playlist com eu falando sobre a parte de choque cultural, sobre as diferenças de ser brasileiro, vivendo aqui na Bélgica e como se adaptar melhor. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!